Olá pessoal, então hoje nós vamos analisar, hoje é modo de falar, né? Porque pode ser o hoje, no momento que vocês estão assistindo a aula. Divisão silábica, página 13 do material, divisão silábica. Olha só, a regra geral que a gramática dá é até interessante, porque a gramática diz assim, ó, divisão silábica se faz pela soletração. E depois eles dizem, mas há algumas regrinhas. Então vamos lá, a regra geral é a soletração, mas como eles bem dizem, há algumas regrinhas, né? Então vamos à divisão silábica ou separação silábica. Nem sempre esse conteúdo está no edital, então é bom analisarmos, né? Não é um conteúdo tradicional de editais, mas como nós estamos num curso extensivo de português, estamos analisando todas as matérias. Eu coloco aqui para vocês, página 13, divisão silábica. Bom, como que nós vamos começar aqui na divisão silábica? Começaremos assim, ó. Primeiro ponto, não se separam. A gente começa com a não separação. Então eu coloco aqui, não se separam. Não se separam. Ó, a observação é a seguinte. Olha, pessoal, quase todas as regras de divisão silábica são banais. São regras gramaticais, ok? Mas quase todas são banais. Existem algumas que são importantes, mas a minha função é mostrar para vocês as regras. Então, não se separam. Ponto número 1. Os dígrafos. CH, vírgula. LH, vírgula, NH, vírgula, GU e QU. Então, estes dígrafos aqui, pessoal, CH, LH, NH, GU e QU não devem ser separados, eu não separo. Mas como eu disse, raramente alguém iria separar um dígrafo assim. Então olha só, por exemplo, quando eu tenho a palavra filho, quando eu tenho a palavra quilo, observa, dificilmente ficaríamos na dúvida. Na palavra filho, eu não vou separar o LH, não tem como eu separar. Na palavra quilo, pessoal, jamais vou separar o QU. E assim são os demais. Então, sinceramente, a regra número 1, pessoal, aí está, mas eu não vou me preocupar com a regra número 1. Não vou me preocupar. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. É natural para nós, é natural, natural. O que mais? Ó, depois, ponto número 2, acompanha comigo aqui, ponto número 2, não se separam os encontros consonantais, não se separam os encontros consonantais finalizados com R ou L. Então, não se separam os encontros consonantais finalizados com R ou L. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Por exemplo, pessoal, quando eu tenho a palavra problema, tá aqui. Ou ainda, quando eu tenho a palavra livro, o que vai acontecer aqui? Na palavra problema, o P encontra o R, consoante, consoante, encontra consonantal. E ele está finalizando justamente com o R, tá aqui, ó. Depois, eu tenho o B encontrando o L, está finalizando justamente com L, consoante, consoante, encontro consonantal. Então, eu não vou separar os encontros consonantais que finalizam com R ou L. Por isso, pessoal, aqui, ó, problema. E, de novo, é mais uma regra que para nós é natural. Nós não temos uma dificuldade de separação aqui, ó. Livro, eu tenho o V encontrando o R. É o encontro consonantal que finaliza com R. Eu não posso separá-lo.
livro. Aqui está. Então, eu não separo os encontros consonantais finalizados com o R ou com o L. Às vezes dá uma pequena confusão. Nós temos na língua portuguesa os prefixos. Nós temos prefixos, tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês. Eu vou colocar assim, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Vocês vão ter um cuidado especial quando um prefixo finalizar com uma consoante. Por exemplo, aqui, ó. Vocês vão ter um cuidado especial quando houver o prefixo sub na língua portuguesa, quando houver o prefixo bis na língua portuguesa, por exemplo, quando houver o prefixo inter, quando houver o prefixo hiper, quando houver o prefixo super, já vou falar por aqui, ó. Sabe por que vocês têm de ter cuidado com tais prefixos? Olha bem, estes prefixos aqui, vocês vão sempre analisar a próxima letra. Depois do sub, do bis, do inter, do hiper e do super, por exemplo, terminou em consoante, eu analiso a próxima letra que vem depois deles. Sabe por quê? Porque se a próxima letra for uma consoante, o prefixo fica isolado. Se a próxima letra for uma consoante, ele fica isolado. Se a próxima letra for, pessoal, uma vogal, aí vocês vão cuidar. Por quê? Porque esta letra final aqui, a consoante final, o B, o S, o R, por exemplo, se une à vogal posterior. Professor, não entendi. Vocês vão entender. Olha só, aqui eu coloco exemplos. Deixa eu colocar exemplos aqui, ó. Para que vocês entendam bem, eu vou colocar bisneto e eu vou colocar bisavô. Aqui é para entender de fato. Depois eu coloco as mais complexas. Qual é a diferença aqui? Eu tenho bis e tenho bis. A diferença é que em bisneto, depois do bis, eu tenho uma consoante. Então, sempre que depois desses prefixos vier uma consoante, o prefixo fica isolado. Então, a separação de bisneto, presta atenção comigo, é assim, ó, bisneto, o que já seria natural para nós. Quando eu tenho bisavô, depois do bis vem uma vogal. Aí, pessoal, eu não posso deixar o bis isolado, porque a consoante final se une à vogal. Então, em bisavô, eu tenho bisavô. Entenderam a diferença? Foi ali? Então, assim que funciona na língua portuguesa. Se depois do prefixo vier uma consoante, deixa separadinho. Se depois vier uma vogal, a última consoante aqui se une à vogal. Agora vamos complicar um pouquinho. Agora, por essa razão, eu coloco aqui a palavra, observa comigo, subgerente. Subgerente. Também coloco aqui a palavra subestação. Olha aqui comigo. Subgerente e subestação. Qual é a diferença? Na primeira, depois do sub, vem uma consoante. Então, deixa separadinho. É subgerente. Subgerente. Mas em subestação, depois do sub vem uma, o quê? Vogal. Então, o B forma a sílaba com a vogal. E olha que lindo, a separação de subestação é subestação. Subestação. Tá entendendo? Tá indo? Ó, mais uma aqui, ó. Por exemplo, interurbano. Interurbano.
Depois do inter, veio o quê? Uma vogal. Então vai formar sílaba com a vogal. Então a separação de interurbano, falamos assim, interurbano, vai ficar in. Opa, deixa eu só trocar a cor aqui. A separação vai ficar in, te, rur, ba, no. Tá aqui, ó. Ok? Bom, e agora que vem a confusão. Nós saímos daqui, ó, e caímos aqui. Eu já aproveitei e dei a regrinha para vocês de funcionamento, ok? Sim. Agora eu tenho aqui a confusão. A primeira confusão foi a formação da palavra sublinhar. A formação da palavra sublinhar se deu com o prefixo sub, mais linhar, né? O que é sublinhar? Claro, o que é sublinhar, que a gente pronuncia assim? É colocar uma linha abaixo. É o ato e efeito de colocarmos uma linha abaixo. Isso é sublinhar. Bom, qual é a confusão? A confusão foi, será que sublinhar cai nesta regra aqui, ó? Olha aqui. É um encontro consonantal finalizado com R ou L. Ele finaliza aqui, ó, é consoante, consoante e, observa, caiu no L. Ou será que cai na regra dos prefixos? Qual é a regra dos prefixos? Está aqui o sub. Se depois vier vogal, o B se une à vogal. Se depois vier consoante, se separa. Bom, pessoal, originalmente caiu na regra dos prefixos. Sub é prefixo. Então, pessoal, a tradição sempre defendeu sublinhar a separação silábica. Esta aqui é a separação silábica tradicional. Mas o que ocorreu? Entre nós, se eu perguntasse para vocês como é que se separa sublinhar, a galera ia no sublinhar. Ela é. Então, pela insistência, os gramáticos já começaram a aceitar, e entre eles, o gramático vivo mais respeitado no Brasil, Evanildo Rebechara, diz que tanto faz, que pode ser sublinhar e também poderia ser sublinhar. Então, hoje, já vou sair da frente, tá? Hoje eu posso ter duas separações silábicas possíveis para sublinhar. Vale sublinhar, tá certo, hein? Tá? E era a forma mais defendida antigamente. E hoje ainda a maioria defende sublinhar. Mas também está correto sublinhar. Então, por que a gente fala isso? Porque se eu cito num recurso que o Bechara aceitou, eles são obrigados a anular a questão. Tá? Qualquer banca séria vai querer anular. As duas respostas estão corretas. E aí entrou mais uma, que é outra estranha, que é essa aqui, ó. Abrupto. Abrupto. Por quê? O abrupto, o ab, eles vêm também como um prefixo. Eu dei alguns exemplos aqui. Então, por muito tempo, a separação foi a seguinte: abrupto. Ai, que horror! Mas hoje, né, pessoal, já se aceita também, olha só, abrupto. Tá aqui, ó. Tá bom? Então, o que eu só chamo a atenção aqui é para essas formas estranhas que estão corretas. Sublinhar e abrupto. Tá? São formas muito estranhas, mas são formas que estão corretas. Certo aqui? Sim, não acabamos ainda. Estamos na regra número 2 e eu coloquei um cuidado que é bem importante aqui para que possamos entender. Muito bem, muito bem. Então tá aqui, pessoal, primeira parte. Agora vou apagar aqui para que vocês continuem comigo. Bem, continua aqui comigo. Agora vem comigo para cá. Vamos à regrinha número 3. Regrinha número 3. Não se separam
os encontros consonantais no início de palavras. Então, não se separam os encontros consonantais no início de palavras. O que acontece aqui com o encontro consonantal no início da palavra? É que na linguagem falada eu pronuncio uma sílaba a mais do que eu vou separar. Como é que é? Observa só aqui, ó. Quando nós colocamos, por exemplo, a palavra gnomo. Quando nós colocamos, por exemplo, a palavra psicólogo, o que ocorre aqui? Nestas duas palavras, nós temos encontros consonantais que estão o quê? Estão no início. Ó, o G encontrou o N, consoante, consoante. O P encontrou S, consoante, consoante. Quando eu tiver o encontro consonantal no início, na linguagem eu tenho uma sílaba a mais. Quer ver uma coisa? Ó, gnomo. Como é que eu pronuncio? Eu pronuncio gnomo. Eu pronuncio em 3 sílabas. Gnomo. Mas não há como eu separar em 3. Por quê? Imagina aqui, ó. Se eu fosse separar em 3, olha só, pessoal, isso aqui é impossível. Porque uma das regras mais básicas da língua portuguesa, toda sílaba tem de ter vogal. Não existe uma sílaba só com consoante. Sílaba tem de ter vogal. Então, pessoal, a separação se dá em 2. Por quê? Eu não separo o encontro consonantal no início de palavras. Eu falo em 3, gnomo, mas separo em 2. Gnomo, certo? Mesma coisa aqui, ó. Psicólogo. Observa que na pronúncia, eu pronuncio 2 aqui, ó. Psi. Psi. Que eu faço o acréscimo na linguagem falada, não é? Mas na separação, nota, pi, si, có, lo, go. Então, cuidado. Encontros consonantais no início de palavras eu não separo, embora na fala eu pronuncio um a mais. Correto? Fica comigo, vem pra cá agora, vem pra cá um pouquinho. Ó, último ponto, que é o ponto número 4. Ponto número 4 é assim, ó. Vamos lá. Não se separam os ditongos e tritongos. Os ditongos e tritongos eu não devo separar. Vem comigo. Pessoal, quando nós temos, por exemplo, a palavra peixe, quando nós temos, por exemplo, a palavra faixa, quando nós temos, por exemplo, a palavra vôlei, ou ainda a palavra Paraguai. Ó, nestas palavras aqui não há problemas. Por quê? Na palavra peixe, eu tenho um ditongo, mas ele é decrescente. Por quê? Porque o i é uma vogal e o i é uma semivogal. Então, ditongo decrescente na separação é tranquilo. Nota, peixe. Ninguém ficaria na dúvida se é peixe, sei lá, é peixe. Ó, mesma coisa, faixa. Novamente eu tenho um ditongo decrescente. O A é vogal e o I é semivogal. Então eu não separo. Faixa. E novamente eu não tenho problemas. Ninguém ficaria na dúvida se é faixa ou faixa. Vôlei. Novamente o ditongo é decrescente, pessoal. Então aqui eu não tenho problemas. Vôlei. Paraguai. Paraguai, pessoal, é um tritongo. Lembra o que é um tritongo? Um tritongo, pessoal, é quando eu tenho no meio uma vogal e nos extremos semivogais. Semivogal, vogal e semivogal.
eu não separo. Agora, cuidado, cuidado. Olha aqui. Cuidado. Cuidado com quem, professor? Cuidado, pessoal, com os ditongos crescentes. Aqui está um problema muito sério, muito sério. Olha só. Por exemplo, quando eu tenho a palavra espécie, espécie. O que ocorre na palavra espécie? Eu tenho duas possibilidades de pronúncia. Eu posso pronunciar aquele final como ditongo crescente, espécie. Se assim eu pronunciar, olha aqui, ó, o I é semivogal e o E é vogal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ditongo crescente, mas a grande verdade é que na pronúncia, todo ditongo crescente poderá se tornar, pessoal, observa, um hiato. Espécie. E aí, se é hiato, é vogal com vogal. Então, eu separo, sendo isso aqui, pessoal, um hiato. Bom, existem várias bancas que já dão a separação silábica como opcional, tá? Uma das bancas grandes que a gente diz, né, a Fundação Getúlio Vargas, diz que tanto faz. Mas a maioria ainda diz que o ditongo crescente não se separa. Então eu vou sublinhar aqui, ó. Aqui está, pessoal, a forma preferível no Brasil. Então, os ditongos crescentes na pronúncia é um caos. De fato, eu posso pronunciá-los como hiatos, mas se prefere dizer, pessoal, que eu não separo ditongo crescente. E vou repetir. Para a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é de fato opcional. Mas a maioria das bancas não, eu não só vi a FGV cobrar como opcional. A maioria ainda defende o tradicional, ou seja, que eu não separo o ditongo crescente. Então, assim é, pessoal, espécie, assim seria, pessoal, sério, assim seria, por exemplo, pessoal, ânsia. Então, a maioria, vem comigo aqui, defende a não separação do ditongo, sério, ou ainda ânsia. Essa é a visão da maioria, pessoal, das bancas. E, na verdade, é uma cópia da maioria dos gramáticos, né? Então, na separação ainda vai mudar, tá? Tenho certeza que haverá um momento que todas as bancas darão com opcional. Sério ou sério. Ânsia ou ânsia. Nós já tínhamos comentado isso aqui lá quando nós tivemos a fonologia. Então aqui está, pessoal, o que eu não devo separar. Agora, na página seguinte, está assim, ó, separam-se. Então vamos analisar o que eu devo separar. Eu apago aqui e vamos analisar o que eu devo separar. Vem comigo, vem comigo. Ó, agora eu coloco separam-se. São 3 regrinhas para a separação. Então, são 4 regrinhas para a não separação e 3 regrinhas para a separação. Separam-se, ponto número 1. Os dígrafos. Coloca assim para mim, ó. SS, vírgula. RR, vírgula. SC, vírgula. SC cedilha, vírgula. XC e XS. Tá aqui. Estes dígrafos vocês têm de separar. Então, por exemplo aqui, ó, quando eu tenho a palavra
assessor. Quando eu tenho a palavra carro, quando eu tenho a palavra excesso, tais dígrafos devem ser separados. Então, aqui não dá nem para tentar fazer a soletração, né? Eu tenho aqui o dígrafo SS, SS. Vou separar. Portanto, olha como é que fica. Assessor. Claro que eu estou forçando a soletração, tá? Carro. Nota, eu vou separar, mas não há como eu forçar. É carro. Carro, nem tem como. Excesso. Separo o XC e separo o SS. Então, vamos lá. Excesso. Tá aqui, ó. Então, estes dígrafos, acompanha comigo, devem ser separados. Tudo bem? Agora olha aqui. Olha aqui. Próximo ponto. Ponto número 2. Analisa comigo. Eu vou colocar assim para vocês, ó. Lembra que nós deveremos separar os encontros, ou melhor, nós não deveremos separar os encontros consonantais finalizados com R ou L e no início de palavras, lembra? Agora separam-se os demais encontros consonantais. Então, entende? Os demais encontros consonantais são aqueles que não finalizam em R ou L ou que não estão no início. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu coloco a palavra ritmo, quando eu coloco a palavra apto, quando eu coloco a palavra digno, observa, ritmo. Vamos colocar mais uma. Quando eu coloco a palavra pesca, tá bem? Olha só. Na palavra ritmo, o T encontra o M. Não é um encontro no início e não está finalizando com L ou R. Então, separa. Separa. Ritmo. Apto, o P encontra o T. Não está no início e não finaliza com R ou L. Separa. Apto. Digno, o G encontra o N. Não está no início e não finaliza com L ou R. Separa. E pesca, senhor, pesca é dígrafo. Não, eu pronuncio o S e o C. Pode ser dígrafo, eu vou separar. Ou pode ser um encontro consonantal. O S é pronunciado e o C também. Como não está no início e não finaliza com R ou L, separa. Tudo bem aqui? Foi? Perfeito? Muito bem, muito bem. E agora, coloca para mim, ponto número 3, separam-se os hiatos ou falsos hiatos, como alguns gramáticos chamam. Quando for hiato, separa. Hiato separa. Então, por exemplo, coloco aqui para vocês a palavra juiz. Depois, coloco aqui a palavra baú. Depois, também coloco aqui a palavra saída. Também coloco aqui a palavra joia, a palavra ideia. Algumas até repetimos que vimos. Ó, pessoal, separam-se os hiatos. Juiz é um hiato, então eu separo. Juiz, eu pronuncio em sílabas diferentes. É juiz, não é juiz. Juiz. Depois, baú. Quando há acento fica muito mais fácil, não é? Então, facilmente eu percebo que é um hiato. Baú, não é baú. Saída, há acento, fica mais fácil. Facilmente eu percebo que é um hiato. Saída, não é saída. Joia. Bom, aqui é outra história. Quando eu tenho duas
A minha decisão é a seguinte, ou é hiato ou é ditongo. Quando eu não separo, é ditongo, quando eu separo, é hiato. Ponto. Quando eu tenho 3, eu tenho que decidir se é tritongo ou não. E lembra, na palavra joia, é impossível ser tritongo, por quê? Porque a vogal não está no meio. Vocês têm aqui, na verdade, na palavra joia, relembrando, vogal, semivogal e vogal, aula passada. Ideia, vocês têm aqui, ó, vogal, semivogal e vogal. Vocês têm aquilo que é contrário ao tritongo, porque tritongo é semivogal, vogal, semivogal. Quando vocês tiverem isso aqui que é contrário, os gramáticos decidiram. Quem vai ficar junto é, observa só, o ditongo que a gente chama de decrescente, da vogal para a semivogal. E a vogal ali, última vogal, fica isolada. Portanto, a separação de joia é joia. A separação de ideia é ideia. Eu já expliquei, a gente já viu na aula anterior também, mas vale relembrar. Então, alguns chamam de falso hiato, porque eu estou separando uma vogal do I, que aqui é semivogal, porque está apoiado na vogal O. Estou separando a vogal A do I, que é semivogal, porque está apoiado na vogal E. E aí alguns vão brigar, professor, mas juízo eu não tenho semivogais? Não. Quando eu separar, são vogais. Isoladamente, o U é vogal, o I é vogal. O A é vogal, o U é vogal. O A é vogal, o I é vogal. E por que esse I não é vogal? Porque ele não está isolado. Ele está apoiado numa vogal que é o O. Então esse I é semivogal. Por que esse E não é vogal? Porque não está... Desculpa, por que esse I não é vogal? Porque não está isolado. Está apoiado numa vogal que é o E. Então, para que vocês me digam que o I é vogal e o U é vogal, tem de estar isolado na sílaba. Tá? Tem que estar isolado na sílaba. Quando eu falo isolado, não pode estar acompanhado no ladinho de uma vogal. Tudo bem? Então aqui estão as tradicionais regras de separação silábica na língua portuguesa. E nosso próximo conteúdo será acentuação gráfica.